Bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele, eu e você vamos nos alegrar, porque o Senhor já proveu tudo o que nós precisamos para hoje. Você pode descansar no Senhor. Amém? Porque nós que temos colocado toda a nossa esperança, andado na palavra do Senhor, buscado o Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco e que a sua palavra vai se cumprir. E a vontade do Senhor para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Amém? Convido você a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 12. Antes nós vamos orar, como sempre fazemos, porque eu sempre aconselho isso, né? Que você ore antes de ler a palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que o Espírito Santo possa nos dar entendimento e compreensão da tua palavra para vivermos, para praticá-la e que ela desça ao nosso coração, encontrando uma boa terra e produza ali frutos a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você também que quarta-feira é o nosso dia de jejum, ou seja, amanhã é o nosso dia de jejum. Se você quer participar, se você tem alguma dúvida, mande mensagem para mim. O WhatsApp já apareceu ali no começo do vídeo, ou você pode pedir informações também lá nos comentários, amém? Lá onde nós podemos pedir oração, pedir o meu WhatsApp. Você que precisa de oração, quer falar comigo, peça o meu WhatsApp, lá também eu mando. Ou se você quiser informação quanto a quarta-feira, que é o dia de jejum, ou mesmo os grupos de crescimento, amém? Quero convidar você agora a ler comigo aqui Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus capítulo 12, verso de número 22. Diz assim, é a continuação do que nós vimos ontem, que depois disso, ou seja, das coisas que nós vimos ontem, né, que uma multidão seguiu Jesus e Jesus curou todos eles, levaram-lhe um endemoniado, ou seja, um homem que era possesso por um espírito maligno, que era cego e mudo. Então, qual eram as características desse homem? Esse homem, ele tinha como característica ser cego e mudo. E ainda ser um homem que tinha um demônio, né? Ele era um espírito maligno na sua vida. E aí, o que acontece? E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Então, nós podemos aprender e tirar uma lição primeiro aqui, como nós sempre falamos, e falamos muito sobre isso ontem, né? Que todos aqueles que vão até Jesus, Jesus, ele cura, ele liberta. Amados, você tem alguma coisa, você tem alguma necessidade na tua vida hoje de cura, de libertação, de salvação? Você precisa de um milagre? Vá até Jesus, confie nele. A palavra do Senhor diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. E ele cura todos, nós vimos isso ontem. E aqui levaram um homem que era possesso por um espírito maligno. E esse homem era cego e ele era mudo. Então ele não via, não falava, ele tinha um monte de limitações na sua vida. E Jesus diz aqui a palavra, ou Mateus aqui escreve que Jesus o curou, né? E o curou e ele passou a falar e passou a ver. A partir daquele momento, ele passou a falar e ver. Então nós aprendemos que esses espíritos malignos, eles causam doenças, eles também trazem limitações. Amém? Aquele homem, ele era cego e era mudo, então isso causava uma série de limitações na sua vida. Então eles podem ter áreas da nossa vida que estão com problemas, amarradas, que estão nas mãos do inimigo. E então, o que acontece? Jesus precisa entrar ali. Jesus precisa libertar, Jesus precisa curar. Este homem, a partir do momento que foi curado por Jesus, ele voltou a falar e a ver, e antes ele era cego e mudo. Então ele passou a falar e ver agora que aquele espírito maligno havia saído dele. Então das nossas vidas é a mesma coisa, nós precisamos tirar, se é que há, né, alguma área na nossa vida que nós identificamos que tem uma limitação, que está com algum problema, nós precisamos ir até Jesus e pedir para ele para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Só ele pode fazer isso. Amém? Às vezes nós ficamos talvez como aquela mulher que foi a Jesus depois de 12 anos, mas nesse tempo, né, nesse período de 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha. O que significa isso? Não é a importância do dinheiro, é a importância de ter buscado em tudo quanto era lugar que foi possível, até ela não ter mais recurso, mas ela tinha que ter ido até Jesus. Então nós precisamos ir até Jesus. Jesus é aquele que nos cura, Jesus é aquele que nos liberta. Ele pega esse homem, que era um homem endemoniado, mudo e cego,
E Jesus cura ele e este demônio então também sai da vida dele. Então nós precisamos levar as nossas vidas, entregar tudo para Jesus, amém? Tudo nas mãos dele e Jesus vai curar, Jesus vai restaurar, vai libertar para a honra e glória dele. E ele continua e diz ainda assim, que todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Então o povo quando viu aquilo, o que é atônito? Maravilhado, né, com o que viu. Um mudo e cego passar a ver e falar, né? E eles sabiam que era um cara endemoniado. Então, todo o povo ficou maravilhado. Será que esse não é o filho de Davi? Por que eles falam isso? Porque ser filho de Davi era um título messiânico. E eles esperavam que o filho de Davi fosse um guerreiro como Davi. Mas Jesus vem manso, curando, libertando, trazendo a mensagem do evangelho das boas novas para os humildes, para os necessitados. Então eles se perguntam, será que esse aí não é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, ou seja, eles ouviram que esse boato estava correndo, vou usar esse termo, né, no povo, quando eles ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então os fariseus imediatamente ficam com inveja, ficam com ódio por causa de Jesus, né, porque aquele homem foi liberto e as pessoas começaram a dizer que Jesus, se perguntarem se Jesus não era o filho de Davi, o Messias esperado, então eles já se levantam. E quantas pessoas se levantam contra nós, né? Quando nós vamos até Jesus, quando nós declaramos a palavra, né? Eles imediatamente se levantam e dizem assim, não, é pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, que ele expulsa. Então dizendo que era esta autoridade que Jesus tinha. Então eles estavam atribuindo uma autoridade deste Beelzebu, que é um dos príncipes dos demônios, a Jesus, né? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, olha o que ele diz, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso é um princípio que nós podemos trazer, inclusive, para a nossa vida, para a nossa casa. Não podemos deixar que hajam divisões na nossa casa. Precisamos zelar pela unidade, porque uma casa dividida, ó, o que nós lemos aqui, ela não subsiste. Uma cidade dividida, ela não subsiste. Um país dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. Ele será arruinado, porque ele está dividido. Então a nossa casa não pode estar dividida, porque senão ela vai desabar, ela vai ser destruída, ela vai ser arruinada. Então, Jesus ainda complementa, né? Ele começou a falar ali no 25, e agora no 26 ele diz assim, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? Então Jesus está dizendo isso mesmo, se Satanás está expulsando os demônios, Satanás está expulsando Satanás, então o seu reino está dividido também, ele não vai subsistir. E versículo 27, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Veja, os judeus, eles tinham alguns rituais de exorcismo que a gente não sabe se dava certo ou não. A gente não tem uma referência que diz, os rituais deles funcionavam. Não há nada que fale sobre isso. Mas eles tinham os rituais estranhos de exorcismo, os judeus, né? E Jesus, ele expulsava pela autoridade dele. Ele dizia uma palavra e o demônio saía. Então ninguém nunca tinha visto isso. Você sabe que no Antigo Testamento, com exceção de Davi tocando a harpa, porque quando o rei Saul é rejeitado, Deus tira do seu espírito, né, do espírito de Deus que estava sobre Saul, e a partir daquele momento, um espírito maligno passa a atormentar Saul. E diz a palavra lá em 1 Samuel 16, você pode ler depois, 16 a partir do 14, diz que quando Davi tangia a sua arca, louvando a Deus, aquele espírito maligno saía de Saul. Então é a única referência que nós temos no Antigo Testamento. Não há uma referência de alguém expulsando um demônio, né? Literalmente, como nós vemos aqui, a não ser este episódio de Davi, que é narrado lá em 1 Samuel 16, 14. E aqui as pessoas viam Jesus chegando na pessoa oprimida e ele dizia, sai, e ele saía, ele ia embora. Então as pessoas nunca tinham visto isso, essa autoridade, que com uma palavra só saía, ele não precisava fazer um ritual, né? Como a gente imagina que os judeus fizessem, né? Como eles faziam, né?
ou como a gente imagina que hoje todo um ritual. Não, ele com uma palavra só, ele exorcizava e mandava embora. Amém? E diz assim ainda, versículo 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então ele está dizendo, ó, se é pelo Espírito de Deus, vocês estão me acusando que é Beelzebul, tá? Mas por quem que expulsam os filhos de vocês? Então ele diz aqui agora, ou no versículo 28, mas se é pelo Espírito de Deus, se é o contrário do que vocês estão falando, estão dizendo que eu expulso os demônios, ou seja, não pelo Beelzebul, mas pelo Espírito de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus é chegado, porque o reino de Deus ele vem com autoridade. Olha o que Jesus diz agora para complementar isso no 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Que casa do forte é essa? É a casa de Satanás. Amém? Porque antes o Satanás reinava aqui. Né? Ele reinava. Não tinha ninguém que o combatesse, vamos dizer assim. Eu vou usar esse termo. Então, quando ele fala a casa do homem forte, está falando a casa de Satanás. Sabe? A casa dele. E agora, como que ele vai tirar ou vai saquear a casa de Satanás? Ou seja, libertar as pessoas, libertar as almas, libertar as vidas. Tem que primeiro amarrar. E como que Jesus venceu Satanás? Quando ele vence, ele começa a ter esta autoridade para fazer isso, entrar na casa do homem forte, do homem valente e saquear a sua casa, libertar as pessoas, curar as pessoas, quando ele passa pela prova no deserto. Porque Jesus, ele foi provado no deserto e ele venceu ali as tentações de Satanás. As provas que foram colocadas para ele, ele venceu. E ele anda na palavra de Deus, ele cumpre a palavra de Deus também. Ele, como filho, ele é obediente a Deus. Então ele tem autoridade. Eu já falei bastante sobre isso, que na boca de um cristão, o nome de Jesus, de um cristão que vive a palavra, não só um cristão nominal, mas um cristão que é íntegro, que tem zelo, que tem temor, amém? O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem autoridade. Por isso que Jesus ele tinha poder para chegar no homem que estava lá endemoniado, cego e surdo, mandar o demônio embora e aquele homem ficar curado imediatamente. Porque ele venceu já no deserto as provações e continuava andando na palavra do Senhor e não na palavra de Deus, né? Não do Senhor, de Deus, vamos usar esse termo, fica mais correto, sem se desviar. Porque ele, como filho, era obediente ao que o pai havia ensinado, o que Deus Pai havia ensinado, havia dito, né? Então, o que ele continua, aquele que não está comigo está contra mim. Jesus continua ainda falando, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Sabe, Jesus está dizendo aqui no versículo 30 que não tem uma posição de neutralidade. Não tem um lugar em cima do muro onde você não está nem cá nem lá. Entendeu? Nem cá nem lá. Então, eu e você temos que entender aqui que Jesus diz isso para todos. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, se eu não ajunto com Jesus, eu estou espalhando. Que se eu não estou com ele, eu estou contra ele. Amém? Porque não existe, o que significa isso? Não existe uma posição de neutralidade. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Amados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. É dizer que aquilo que o Espírito Santo está fazendo é de Satanás, porque você vê que é o contexto que ele está usando aqui, onde os homens acusaram Jesus de estar agindo pelo poder não do Espírito de Deus, mas pelo poder de Beelzebul. Amém? Então é exatamente isso que ele diz aqui, aquele que comigo não está espalha, e depois ele diz, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Então eu e você vamos até Jesus, confessamos os nossos pecados, ele nos perdoa. Agora nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? É atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, a Beelzebul, aos demônios. É isso que não pode. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem de há que vir, nem na que há de vir. Amém?
Até aqui? Então nós vamos ler até aqui o versículo 32. Então você veja que aqui nós podemos tirar uma série de lições, né? Tanto que nós estamos com 15 minutos já de mensagem aqui, né? De explicação, leitura e explicação da palavra. Porque nós podemos tirar várias lições daqui e poderíamos falar ainda mais. Amém? Mas eu creio que isso já é o bastante, nós já aprendemos bastante aqui, já ouvimos bastante, e o que nós temos que fazer agora? Praticar a palavra do Senhor. Viver a palavra do Senhor, andar no seu caminho. Amém? Não nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas andar na palavra, ser obediente como Jesus foi obediente. Amém? Ele foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos que ser obedientes também ao Senhor, à sua palavra, em tudo nas nossas vidas e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Sempre andando e vivendo na sua palavra. Amém? Não podemos achar, não, Deus me entende. Não, amados. Ou nós andamos na palavra ou nós não andamos na palavra. Até o grupo de crescimento de segunda e quarta-feira nós estamos vendo exatamente isso. Falando sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir, porque Deus é fiel àquilo que ele falou, àquilo que ele prometeu. Ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, a tua palavra não se cumpriu na minha vida. Porque se a palavra não se cumpriu, é porque eu não andei na palavra. E é isso que nós estamos vendo nos grupos de crescimento, andando na palavra do Senhor. Amém? E alcançando, então, a presença de Deus, tendo cada dia mais intimidade com Deus e, por consequência, também alcançando cada dia as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Porque nós estamos andando na palavra e a palavra de Deus não falha. Lembre-se, a palavra de Deus, Deus se move pela sua palavra, ele não se move pelas nossas necessidades. Amém? Mas pela sua palavra. Glória a Deus. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Que o Senhor possa, nessa manhã de terça-feira, abençoar a cada um que está aqui, cada um que vai ouvir depois, abençoar suas famílias. Em nome de Jesus, Pai, abençoar suas casas, abençoar a esposa, o marido, os filhos, abençoar o trabalho do teu povo. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver esta palavra, a andar na tua palavra, em nome de Jesus, a sermos servos, sermos filhos de Deus, em nome de Jesus, sermos obedientes em tudo. Meu Deus, eu oro por cada família aqui representada, pedindo a tua bênção, pedindo o teu milagre, pedindo que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um deles, no coração de cada um, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar ministrando a tua paz, a paz que excede todo entendimento, vai tirando todo cansaço, todo peso, todo fardo e vai colocando a tua paz, a tua alegria, o teu amor no coração de cada um, Senhor. De cada família aqui, Senhor. Sabendo que Jesus Cristo tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para salvar. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida o nome de Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, derrama da tua bênção e abençoa cada um que está aqui. Liberta, cura e restaura suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o seu trabalho, o trabalho do teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, a saúde do teu povo. Dá saúde para o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo com saúde no corpo e também na alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E cuida dos filhos, Pai. Cuida dos netos, Pai. Cuida dos pais, em nome de Jesus. Abençoa, cobre as nossas vidas com sangue de Jesus. Cobre, Senhor, e nos protege de todo o mal. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que eles estejam indo à nossa frente, nos guardando e nos protegendo, em nome de Jesus. E desfaz toda armadilha contra nós, contra os nossos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Amém? Deus abençoe a tua casa. Não esqueça que amanhã é dia de jejum. Amém? Amanhã, quarta-feira, é o nosso dia de jejum, onde nós buscamos a presença do Senhor, oramos por nós, uns pelos outros, pela igreja, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço a todos. Não esqueça de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração, em nome de Jesus. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Deus te abençoe.